Então tá, gente, já estou gravando aqui. E só para a gente começar então, Guto, depois tu te apresenta, mas só esse é o Guto, ele é nosso treinador nacional do FS. E hoje ele está encerrando, na verdade, a nossa semana, a nossa primeira semana de ICL, né? A gente teve vários webinars ao longo dessa semana. A Rosana, eu sei que participou de alguns, a Grace, eu não sei se esse é o primeiro que tu está participando, Grace. Primeiro. Então, está sendo bem interessante. A gente fez webinars para diversos públicos, que não só para voluntários, né? A gente fez para nossos parceiros escolares, para famílias hospedeiras, também alguns abertos ao público em geral, né? Para interessados, assim, em fazer intercâmbio, enfim, famílias, pessoas que queiram conhecer mais sobre o FS. Tem sido uma experiência bem interessante, assim, né? Então, a nossa ideia é repetir essa experiência no ano que vem. E, enfim, agradeço vocês por estarem aqui conosco nessa sexta-feira de noite, que é hora de happy hour, mas a gente vai aprender bastante hoje com o Guto, que tem uma bagagem de IFS, de ICL, de, nossa, muita coisa boa para compartilhar com a gente. Não fala essa cara que é verdade, Guto. E então eu vou passar o bastão para o Guto para ele falar um pouquinho para a gente hoje. Bom, obrigado, Bruna, pelas palavras gentis, talvez um pouco exageradas. Realmente, como a Bruna falou, a questão dos seminários online são uma ideia muito interessante para a gente poder compartilhar e trocar ideias, muito mais do que aprender comigo. Eu espero que a gente aprenda juntos aqui hoje. Ainda mais que a gente está um grupo bem bom para poder trocar bastante, conversar bastante. Então, sempre que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só vocês falarem, comentários. Por favor, a participação de vocês hoje vai ser muito importante. E, bom, como a Bruna estava falando, o meu nome é Guto, eu sou do AFS São Paulo, mas agora eu me mudei de volta para o interior de Minas Gerais, então talvez eu tenha que fundar um novo comitê aqui para continuar o trabalho. A interculturalidade, para mim, é uma coisa que eu tenho interesse desde que eu participei do programa do AFS, como participante, mas também é uma coisa que eu escolhi como profissão. Eu faço pesquisa acadêmica no tema de troca de culturas e imigração, e também escolhi trabalhar com a diversidade, entre elas a diversidade cultural, como uma forma de fazer um trabalho que possa contribuir também para o mundo, como a gente faz no UFS. Bom, eu queria então começar escutando um pouquinho de você, Rosana, de você, Graciela. O que vocês acham desculpa, esqueci de introduzir o tema do seminário hoje. O seminário hoje é sobre cultura nacional e diversidade, né? Cultura e diversidade. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre o que é cultura, o que significa a unidade da cultura, o que significa a diversidade dentro da cultura, e como isso um pouco influencia as nossas vidas, influencia o trabalho que a gente faz na UFS. Eu acompanhei alguns seminários da semana, participei do seminário da Mariana sobre... Era o título mesmo, Bruno? Bom, era um seminário sobre habilidades culturais e sobre... Tô vendo aqui, Guto, eu tenho aqui o nome em inglês, né, mas era Cultural Self-Awareness. Autoconhecimento cultural. Né? Isso é. O quanto saber sobre sua própria cultura pode influenciar também na forma de você lidar com a cultura e com a diferença intercultural. Então, foi um seminário bem bacana. Além dele, eu também assisti um dos seminários do AFS Internacional, que foi um exatamente que lida com o tema que a gente vai lidar hoje, de uma maneira um pouco diferente.
que foi se as culturas nacionais ainda importam. Né? Bem-vinda, Thaís. Tudo bom? Eu estou explicando aqui um pouquinho com o que é o tema de hoje. Então, eu fiquei pensando muito no AFS, como que a gente aborda a questão da diversidade e talvez essa é uma oportunidade boa da gente conversar um pouco, da gente discutir. E logo mais eu vou falar por quê, porque eu também não quero entregar todo o conteúdo agora, mas eu quero escutar um pouco de vocês, o que vocês diriam que cultura é e como que ela estaria relacionada com diversidade. Vou chamar aqui na ordem que está aqui para o meu visor, então eu vou pedir para a Rosana falar um pouquinho, se apresentar e também falar um pouquinho sobre essa questão de cultura e diversidade. 30 segundinhos, coisa rápida, Rosana. Ô, Guto, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na negócio da Mariana. A gente, com aquela palestra que ela deu, naquele webinar, eu acabei descobrindo que eu não sei nada de cultura, que eu não conheço nada da nossa cultura, e assim, esses webinars que estão acontecendo está sendo muito útil para a gente, é um conhecimento que a gente está tendo de um tema que a gente acha que conhece e quando a gente aprofunda, a gente vê que a gente não conhece nada, né? Então, voltei à mesma estaca, zero, estou aprendendo o que é cultura. Eu acho que é isso mesmo, Rosana. Cultura, não é o que é cultura, mas da nossa cultura. Eu acho que é isso mesmo, assim, a cultura é uma coisa tão ampla e tão vasta que a gente realmente está sempre aprendendo alguma coisa sobre ela e isso é uma das partes interessantes de estudar cultura. Então, eu vou pedir agora para a Graciela, então, poder se apresentar e falar um pouquinho sobre cultura e diversidade. Eu também concordo com a Rosana, porque eu acho esses webinars muito legal, porque é uma forma que eu tenho para aprender e também me sinto que não sei muito sobre a cultura e que quando tu vai falar sobre ela, o que tu sabe da cultura, daquele teu dia a dia, das pessoas que tu mas mesmo a fundo mesmo, tu não sabe muito. Então eu me sinto assim também. E estou aqui para aprender com vocês, porque eu acredito que vocês têm muito a nos transmitir. Que bom, que bom. Estamos crescendo rapidamente aqui, um crescimento populacional muito grande. Já temos aí a Thaís, a Maria, a Bia e a Paula que chegaram agora. Só para explicar, a gente está, então, eu perguntei para os participantes aqui, temos hoje todas as participantes mulheres, né? Que bom. Qual que é a ligação entre diversidade e cultura? E pedi também para apresentar rapidamente. Thaís, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, não sei se você está falando, mas você está muda. No momento, não. Perfeito. Maria e Bia, ou Paula, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? A Rosana e a Graciela, como cultura é difícil, é uma coisa ampla, que tem vários elementos que a gente não conhece. Oi, gente, boa noite. Eu, a Fabi, do Comitê Goiânia, tá? Maria e Bia, porque minhas filhas colocaram aí. Entendi, então, Fabi. Desculpa. Sobre essa questão de cultura, eu acho que essa semana foi desconstruído um pouco do meu pensamento, assistindo esses webinários aí pelo EFS, e pelo que eu vi, eu já não sei mais nada e estou aprendendo tudo essa semana. Certo, muito obrigado, Fabi. Eu espero que a gente também... É um processo, né? A síntese, a antítese e depois a tese, a antítese e depois a síntese, né? Então, a gente tem uma coisa que a gente acha que sabe, depois a gente vê o oposto ou o contrário, alguma coisa que nega, depois a gente constrói uma coisa nova. Então,
Que bom que essa semana seja um momento de apresentar as antíteses, que aí depois vai vir um momento depois de fazer uma síntese. E eu espero que aqui nesse seminário também a gente possa fazer um pouco disso, como é o último, eu acho que é uma boa oportunidade de fazer isso. Então, principalmente Rosana, que participou de vários, aparentemente também Fabi, que participou de mais. O que vocês tiverem de contribuir dos outros, eu vou tentar trazer alguma coisa dos outros também, mas o que vocês tiverem de contribuição dos outros seminários, podem falar. E, por último, Paula, o que você acha, então, que é a ligação entre diversidade e cultura, Paula? Porque, como diz, a diversidade é bem ampla na nossa cultura, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, sou nordestina, e, assim, hoje à tarde eu conversei com a Bruna e Priscila, que é baiana, e Bruna, que é do Rio Grande do Sul. E vi assim, elas falando sobre a questão de alimentação, de comida, a menina da Bahia, Priscila, falando que de vez em quando procurava o CTN, que é a Centro Nordestino, se não me engano, que tinha por aí uma coisa assim que é bem legal. Isso, assim, a nossa diversidade cultural não está só entre as regiões, mas também está entre as cidades, também entre os países, eu acho. Eu tive contato agora com a intercambista da Itália, e uma coisa que ela estranhou muito aqui foi a minha cultura, a cultura brasileira, a cultura da minha cidade, né? E ela falando lá que lá na Itália era bem diferente. Eu disse, claro, o Brasil é diferente, né? E aí ela falou da proximidade que a gente tem um com o outro aqui na minha região, que é fácil a gente conversar entre si. Mas o choque cultural para ela também foi muito grande. Quando ela veio para aqui, ela não aceitou muito bem a minha região, a minha cultura. Eu acho que até agora, porque eu não tive ainda muito contato com ela, mas pelo que ela falou para mim, ela teve um choque cultural muito grande de diversas coisas. Pois é. Muito bem lembrado aí pela Paula, a questão das regiões é uma questão especialmente interessante da gente trabalhar quando a gente fala de diversidade cultural. Bom, eu vou mostrar para vocês então uma imagem que apresenta uma perspectiva sobre diversidade. E a partir daí a gente vai então ter mais algumas discussões. Pois é, Rosana, a gente também fica bem aliviado quando a gente vê que mais gente não sabe muito. Bom, vou mostrar a imagem para vocês. Nessa imagem, está escrito em inglês, mas a gente tem 2 ovos, um branco e um caipira, e está escrito assim no prato, ensinando diversidade. Então, são 2 ovos diferentes, e embaixo, os ovos abertos, né? E falando assim, nós somos os mesmos por dentro. Eu gostaria de escutar de vocês, algum de vocês gostaria de falar um pouco sobre esse conceito de diversidade que essa imagem traz? Alguém? Independente nós somos iguais, nós somos pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos iguais porque nós temos sentimentos, nós sentimos raiva, medo. Eu vejo assim, nós somos temos os mesmos gostos, sentimentos, jeito de agir, tudo. Então, independente se nós somos diferentes por fora. Eu tenho visto desse jeito. Perfeito. Muito obrigado, Rosana. Bom, realmente, essa questão de nós somos diferentes, porém iguais, é inclusive uma
uma das coisas que o EFS usa como mote, né? Aquela famosa frase, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente, também dá essa sensação de que temos questões, temos diferenças, mas elas, no final das contas, elas são pequenas, elas podem ser minimizadas, ou a gente tem muita coisa em comum no fim das coisas. A grande questão é quando a gente vai falar, então, e diversidade é isso mesmo, né? Diversidade significa que, por um lado, nós temos muitas coisas em diferente, mas a gente sempre também tem alguma coisa em comum. A gente pode ter duas pessoas que se pareçam fisicamente muito, mas que tenham opiniões diferentes sobre determinados assuntos, mas que no final das contas também tenham alguma opinião em comum sobre o outro assunto, né? Então, quando a gente fala de cultura e de diversidade, a gente está falando quase de duas coisas que são difíceis de combinar. Porque quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de uma coisa que tem pontos em comum. Uma cultura é caracterizada por isso, né? A cultura ela é caracterizada porque as pessoas têm em comum. Se é uma coisa individual, não seria tão parte da cultura. Por outro lado, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando exatamente da questão individual. Então, como que a gente faz para tornar essas duas coisas, como a gente faz para falar dessas duas coisas ao mesmo tempo? Como a gente pode fazer para falar sobre cultura e sobre diversidade dentro do mesmo quadro? Essa é uma dificuldade um pouco grande, na verdade. Especialmente no UFS, a gente está muito acostumado em falar de culturas nacionais. Então, para poder a gente tentar organizar um pouco as ideias e também a forma como a gente trabalha, a gente acaba tendo que colocar as pessoas caixinhas. Então, a gente vai chegar e vai falar assim, vai chegar um grupo de tailandeses e esses tailandeses, eles são do jeito A, B, C e D. Então, a gente está falando que pessoas que vêm do mesmo país, que compartilham uma mesma língua, uma mesma história, elas são iguais, vamos dizer assim. Ou elas têm características em comum, muitas. O suficiente para a gente poder organizar nosso trabalho a partir dessas características em comum. E a gente, na verdade, a gente não tem como negar que existam características em comum dentro dos grupos de países, ou dentro dos países. Mas, como a Paula já trouxe aqui hoje, a gente também tem muitas diferenças dentro dos países. A primeira delas são as regiões. Então, as diferenças regionais, principalmente num país tão grande como o Brasil, já são um elemento de diversidade dentro da cultura, que é um elemento de igualdade. Então, como que a gente pode trabalhar com essa questão? Uma das coisas que eu fiquei pensando essa semana foi por causa do seminário que teve do UFS Internacional, que foi sobre a importância das culturas nacionais. O seminário foi realizado por duas funcionárias do UFS, a Elis e a Marika, que é muito interessante, inclusive, o seminário. Se vocês quiserem entrar depois no World Café e olhar o seminário, ele é bem interessante. Ele foi baseado numa discussão
de um artigo científico que chegou à conclusão de que, no ambiente de trabalho, 80% das diferenças são dentro do mesmo país, e apenas 20% das diferenças são explicadas pelas diferenças nacionais. Ou seja, se você tem um grupo de pessoas de vários países diferentes trabalhando juntas, a maior parte da diferença é em que área eles trabalham. Por exemplo, engenheiros de todos os países do mundo têm mais em comum do que entre engenheiros e arquitetos. Deu para entender mais ou menos o que é o argumento desse artigo? Está dizendo que a cultura nacional ela não é tão relevante como a gente tem utilizado ela ultimamente. Então, para a gente poder, quando a gente, por exemplo, falasse dos os tailandeses que estão chegando, de acordo com esse estudo, a gente teria que falar, na verdade, sobre vai receber um grupo de engenheiros tailandeses que vai ser, então, mais próximo dos engenheiros brasileiros do que um grupo de arquitetos tailandeses estaria de um grupo de engenheiros brasileiros. Bom, é claro que esse argumento ele tem alguns detalhes, né? Primeiro, ele só foi feito com poucos países e leva em consideração apenas o ambiente de trabalho. Quando a gente pensa, então, nas culturas nacionais, que são uma coisa muito mais ampla, a gente tende a pensar que é possível que exista muito mais diferenças, porque você pegou apenas um grupinho ali dentro da cultura nacional. Então, se você avaliar todo o espectro da cultura nacional, você vai encontrar muito mais diferenças do que foi encontrado dentro do local de trabalho. Então, eu fiquei pensando muito nessa questão, assim, como que a gente então pode trabalhar com a questão da cultura nacional dentro do AFS se existe tanta diversidade dentro das culturas. Bom, vamos chegar nesse ponto ainda. Mas o que eu queria falar um pouco agora, então, é sobre esse elemento de diferença dentro das culturas. A primeira coisa que a gente percebe na verdade, as primeiras coisas que a gente pode falar dependendo do ponto de vista, você vai ver mais diferenças em uma cultura ou menos. Quando a gente está falando da cultura brasileira, como a gente conhece o Brasil, está no Brasil, conhece várias pessoas aqui no Brasil, a gente tem mais capacidade de identificar que cada grupo tem suas diferenças. Como a gente está longe da Tailândia, conhecemos poucos tailandeses, a nossa experiência para poder falar sobre os tailandeses é pequena. E aí a gente acaba encontrando menos diferenças do que realmente existem na Tailândia. Isso tem a ver bastante com uma coisa que a Mariana estava falando, na questão de autoconsciência cultural, né? Então, para você conhecer ou para você poder lidar bem com as diferenças interculturais, você também tem que conhecer um pouco sobre a sua cultura, tem que buscar entender sobre ela. E como eu falo? Desculpa, perdi a linha de pensamento. Então, para você conhecer a sua própria cultura, para você poder lidar bem com as diferenças interculturais, você também tem que conhecer bem sobre a sua própria cultura. Porque aí você vai entender, na verdade, vamos dizer assim, é um treinamento intercultural dentro da sua própria cultura. Se você parar para pensar sobre o Brasil e sobre a cultura brasileira, você já vai começar a ver essas diferenças.
Então é como se você estivesse fazendo um treinamentozinho. Vamos lidar com as diferenças dentro da cultura brasileira para aprender a lidar com as diferenças da cultura brasileira com outras culturas no país, em outros países. Ah, desculpa, Thaís, eu não tinha visto que você tinha colocado essa pergunta de não entendi. Você já disse que já foi esclarecido, mas se você quiser perguntar mais uma vez ou pedir mais algum esclarecimento. Thaís hoje está tímida. Bom, mas obrigado pela pergunta, Thaís. Exatamente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta por áudio ou pode também escrever no chat. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, é isso. De acordo com a nossa proximidade, com o tanto que a gente conhece sobre uma cultura, a gente tem mais capacidade ou menos capacidade de falar sobre as diferenças dentro dela. A outra questão é que a cultura, ela muda. Então, a experiência que a gente tem nesse momento com a cultura brasileira, né, com o que é o Brasil, já é muito diferente do que a gente experimentava há 10 anos atrás. Alguém tem algum exemplo de alguma questão cultural que está sendo fortemente debatida hoje em dia, que há 10 anos, 15 anos atrás não teve tanto debate sobre isso? Tu diz no Brasil, Guto? Sim, no Brasil. Talvez essa questão de diversidade sexual. Eu acho que tinha debate, mas acho que não era tão forte quanto hoje. Acho que não tinha tanta intervenção do governo. Sim. Eu acho que esse é realmente um exemplo bem interessante que mostra um pouco como a cultura é dinâmica, né? Como que às vezes as questões relativas a uma cultura mudam facilmente. Agora, é como se a gente mudasse, mas a gente não mudasse tanto assim. Vou pegar um exemplo. Esse exemplo que a Bruna falou, né? Agora a gente tem uma cantora travesti, né? Que é a Pabllo Vittar, que está fazendo muito sucesso. Agora, se você for lá e olha como a Pabllo Vittar fala, como ela faz os vídeos dela, as músicas que ela faz, ali não tem muita diferença. Já tem outras pessoas que faziam as mesmas coisas há alguns anos. Talvez a questão da voz, né? O fato dela explorar um pouco a voz dela sendo masculina e feminina ao mesmo tempo, isso é uma novidade bastante interessante. Mas o formato, vamos dizer assim, ainda continua o mesmo. É como se a gente, para introduzir uma coisa nova na cultura, a gente precisasse um pouco, quais são as outras coisas parecidas que a gente tem na cultura que a gente possa ajudar as pessoas a identificar com isso. Então, até quando você apresenta uma coisa nova na cultura, ela vem um pouco fazendo relação com as coisas que já são iguais, vamos dizer assim. Bom, então, agora, a grande questão é, de onde vem essa questão dessa unidade? De onde vem essa questão da gente tentar ver como todos iguais? A minha explicação, eu acho que depois vocês podem, por favor, comentar e dizer se vocês concordam ou não, é a seguinte. Para a gente, a forma como a gente aprende, né, os seres humanos aprendem, a forma como nós, seres humanos, aprendemos,
a partir de associações com coisas conhecidas. Então, a gente sempre tem que saber um pouco como lidar com a situação. Então, vamos dizer, a gente vê uma cobra. A gente sabe que cobras podem ser perigosas. Então, a partir daí eu preciso ter uma informação fixa sobre a cobra para poder ter uma reação sobre ela. Mais ou menos a mesma coisa funciona com relação às culturas. Por exemplo, para eu poder me relacionar com uma pessoa de uma outra cultura, vamos pegar de novo um exemplo do tailandês, eu preciso saber se eu posso chegar e falar português, se eu posso chegar e dar um abraço, se eu posso chegar e gritar, se eu falo alto, se eu falo com as mãos, se eu falo sem as mãos. Então, você acaba colocando essa questão de as culturas são iguais, as pessoas dentro de uma cultura são todas iguais, para te ajudar a lidar com uma situação que vai surgir. Então, você usa essa questão da unidade, né, da semelhança dentro das culturas, para você saber como reagir. Já conheço um tailandês e já me relacionei com esse tailandês dessa maneira. Essa vai ser a primeira maneira de eu tentar me relacionar com um novo tailandês que eu conheci. Isso é ótimo, perfeito. É uma belíssima maneira de conseguir lidar com as situações novas. Agora, ao mesmo tempo, essa não deve ser a única maneira de lidar com a situação nova. Então, você tem que ter, ao mesmo tempo, a abertura para receber a diferença. Com dois tailandeses diferentes, eu preciso me relacionar com dois tailandeses diferentes. A primeira coisa que eu preciso saber para me relacionar bem com uma pessoa é conhecer essa pessoa. Então, os esquemas, as culturas, elas ajudam a gente a ter um contato inicial, mas a gente não deve se fixar muito nelas, a gente tem que procurar expandir. Agora, a grande questão é como fazer isso. O que acontece quando a gente tem a primeira imagem e o que acontece na interação real não é correspondente com a imagem. Então, por exemplo, a gente imagina os tailandeses são tímidos, e aí vem um tailandês que fala muito, que não tem dificuldade de comunicação, que gesticula, e aí você fica assim, uau! Mas daí vem algumas pontinhas que são talvez até um pouco chatas para quem escuta, né? Puxa, mas você é um tailandês que é pouco tailandês, né? Imagino que qualquer pessoa, qualquer grupo já escutou isso, assim, né? Nossa, Bruna, você é loira, mas você é inteligente. Então tem esses vários tipos de grupinhos que as pessoas criam e acabam que em cima dos grupinhos criam também os estereótipos, né? Que é bastante complicado. Vi uma mensagem aqui. Certo, Fabi. Boa sorte na reunião para organizar a bolsa e até mais. Bom, então, agora eu queria escutar então de vocês um pouco, de novo. Como que a gente pode fazer para lidar com essa questão da semelhança e da diferença dentro de uma cultura? O que você sugeriria? Guto, aqui no Rio Grande do Norte, Nordeste, né? Aqui a gente tem o forró. O forró de 10 anos atrás não era tão explícito como hoje, né? Antigamente as letras eram românticas, né? Era bem diferente. E aí, hoje em dia fala de bebida, mulheres e doação. Uma letra que a gente não via no forró de Luiz Gonzaga ou no de Dorival Dantas, eu não sei se vocês conhecem, que é um cantor daqui muito conhecido aqui no Nordeste. E aí, assim, às vezes eu gosto de rock,
Mas, como uma boa nordestina, eu gosto do forró, mas é o forró antigo. Aqui eu vejo também essa relação com o rock. A minha cidade é uma cidade pequena. E eu já fui muito crucificada na minha cidade. Paula, eu acho que está gostar de rock, um pouco. por andar de preto. Como, Guto? Não escutei. Está cortando um pouco. Se você puder repetir um pouco mais lentamente, a gente pode tentar entender novamente. Você falou, a sua cidade é pequena e depois começou a cortar. Sim. Pronto. Na minha cidade é pequena. Tá escutando? Paula. Alô? Paula, infelizmente, a ligação está cortando. Agora melhorou. Peraí, vamos ver. Tenta mais uma vez. Pronto, deu certo agora? Agora parece que sim. Ainda não tá. Pronto. Agora sim, agora sim. Aqui na minha cidade é pequena. Eu gosto de rock. Então, as pessoas, eu de vez em quando eu de credo, Cruz, a gente tem aqui no Nordeste. Nossa, meu Deus. Aí o povo olha assim pra mim e fala, você acredita em Deus? Eu olho, claro que eu acredito. Aí as pessoas dizem, não, mas você gosta de rock. Aí eu digo, o que é que tem a ver? É bem complicado. Bom. Eu, particularmente, eu tento mostrar, não é porque eu gosto de rock que eu não creio em Deus, que eu gosto de Satanás. Então, não gosto do forró de hoje em dia, mas de antigamente eu gosto de dança. Né? Como você falou, as diferenças culturais que a gente pode ligar hoje em dia. Paula, cortou um pouco, mas eu acho que eu entendi o que você estava falando. Você falou que você gosta de rock, e quando você fala que você é religiosa e que acredita em Deus, as pessoas se assustam um pouco. Essa é realmente um bom exemplo mesmo. Agora, o que você sugeriria para as pessoas? O que vocês, Rosana, Graciela e Thaís, sugeririam para as pessoas que vão lá conversar com a Paula e acham que ela não é religiosa, para que elas pudessem lidar um pouco melhor com a questão das diferenças? Acho que, primeiramente, a gente não fechar os olhos e, principalmente, abrir mais os ouvidos, né? Estar pronto para ouvir, porque todos nós temos o nosso jeito de pensar, tem as nossas crenças, tem o gosto diferente, e isso não vai fazer que eu seja uma pessoa também diferente, né? Que eu tenho que ter a capacidade de saber ouvir, independente do que o outro pensa, da cultura dele, mas eu tenho que ver a pessoa como uma pessoa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem para estar trabalhando essa questão da diversidade, da cultura, a gente está pronto para ouvir, independente de qualquer coisa, né? Igualzinho a Paula falou, né? Às vezes a gente pensa, às vezes até demais, julga demais, né? E escuta de menos. E fala também demais. Então, acho que a gente pode estar, primeiramente, pronto, com o ouvido bem aberto e com o coração também aberto, pronto para estar recebendo o outro. Exatamente. A Paula diz assim, procurar conhecer antes de tudo, né, Paula? Eu acho que realmente é uma questão muito importante. E agora, o problema é que no AFS a gente trabalha, a gente está aqui tentando discutir essas questões e tudo mais, mas a gente também trabalha com pessoas que não discutem essas questões da cultura e da diversidade. Quem sabe aí, Graciela ou Thaís, o que vocês poderiam falar? Como que a gente pode levar essa questão de, olha, a gente está trazendo pessoas de países diferentes, mas a gente também tem muito que aprender dentro aqui com as culturas, com as diferenças culturais entre, assim, vamos dizer assim, não culturais, né? Então, com as diferenças individuais. Ou até mesmo com os próprios intercambistas, que muitas vezes ficam tão focados na questão das diferenças entre países
que às vezes esquecem. Quais seriam, então, as estratégias para a gente ajudar os estudantes a perceberem que o que eles aprendem com relação às diferenças interculturais também deve ser aplicado com relação às diferenças intraculturais? Eu não entendi o que tu gostaria que nós participasse. Tá, claro, eu posso repetir, sim, com certeza, e dar um exemplo. Bom, a minha pergunta é o seguinte. Bom, a Rosana estavam falando sobre a necessidade da gente não fechar os olhos e de escutar. Como a gente está discutindo sobre as questões de diversidade, então a gente já vai ficar um pouco mais atento, vai falar assim, poxa, conheci uma pessoa nova, tenho que ficar atento a como essa pessoa é. Não posso, de uma maneira rápida, colocar ela na caixinha e tratar ela como se ela fosse por exemplo, como se fosse uma coisa fechada, como se ela não mudasse, como se ela tivesse só uma característica. Agora, isso é uma questão que a gente está dentro do AFS, né? Então a gente está num mundinho bem fechadinho de pessoas que nem sempre, né? Acho que até nem sempre a gente consegue não fechar os olhos, às vezes a gente passa direto, passa batido e acaba atropelando, vamos dizer assim, uma diferença e não percebendo ela. Mas a gente tem muitas outras pessoas e a gente lida com muitas pessoas que não param para não tomam um tempo para discutir essas questões que a gente está discutindo aqui. Então, que essas questões das diferenças acaba passando despercebida para essas pessoas. Vamos dizer assim, quando a gente tem que se comunicar com uma pessoa de uma outra cultura, que, por exemplo, é mais tímido, e se a gente ficar falando muito e conversando muito e falando em cima da cabeça da pessoa, ela nunca vai responder a gente tem que ficar um tempo, um minuto em silêncio para deixar a pessoa falar. Tem pessoas que não vão perceber que cada um reage diferente à mesma situação, né? Então, como que a gente faz para poder despertar essa questão das diferenças nas outras pessoas trabalhando no AFS? Eu acho que bem primeiro a pessoa precisa querer ver essas diferenças, né? E atualmente, não sei, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão um pouco se importando, né? Ou dando oportunidade para conhecer o outro, né? Ou perceber que o outro possa ser diferente, mas mesmo assim tu aprender com ele, né? Até aqui na nossa cidade aconteceu assim com uma intercambista, que daí eles disseram assim, mas o que ela veio fazer aqui, sabe? E tipo, porque ela estava muito mais interiorizada, sabe? Do que buscando conhecer as outras pessoas e o lugar e a cultura e tal. E daí o que a gente percebeu é que essa oportunidade que ela veio para cá foi até uma maneira dela se autoconhecer, porque daí ela nos disse isso depois, né? Então eu acho que é isso, né? Que talvez tu dando a oportunidade para essa pessoa poder te dizer ou te fazer mostrar um outro lado que tu não está enxergando, também é algo que vai te acrescentar. Só que tu tem que te dar essa condição, né? De dar essa oportunidade. É um pouco difícil, mas a gente tem que tentar. Não sei se eu acrescentei alguma coisa. Bastante, Graciela. Muito obrigado. Não, eu acho que você tocou exatamente num ponto muito bom, assim.
acho que uma das primeiras coisas é tentar dar a chance das pessoas se expressarem, né? E ao deixar as pessoas se expressarem, talvez aí seja interessante a gente marcar as diferenças que estão mais próximas dessas pessoas, né? Então, aquilo que eu tinha falado no começo, de usar o igual para poder apresentar o diferente, eu diria que essa é uma estratégia muito interessante para a gente poder lidar com essa questão da unidade e da diversidade da cultura. Desculpa, gente, engasguei. Então, você, por exemplo, para as pessoas que não conseguiram entender por que ela ficou tão interiorizada e tão concentrada em si mesma, talvez tentar usar o exemplo de uma outra pessoa que também é mais interiorizada. Ela só está um pouco que nem o fulano, que também é um pouco mais para dentro. Olha só, na verdade, eu acho que o que a gente tem que tentar fazer sempre é tentar ficar jogando com as diferenças e as semelhanças. Então, quando a gente vê uma semelhança, a gente busca a diferença, e quando a gente vê a diferença, a gente fala assim, cadê a semelhança? Então, acho que, afinal de contas, as duas coisas são juntas, assim, só existe a semelhança porque você consegue ver que tem alguma coisa diferente. Então, eu acho que ficar jogando com essa questão do diferente e do similar, eu acho que é uma estratégia que a gente pode utilizar para poder, até pessoas que não têm a ver com FS, que tem um pouco mais, que não param tanto para discutir sobre cultura e sobre diferença como a gente está fazendo aqui dentro, pode ser uma ferramenta para poder ajudar as pessoas a poder entender como lidar com as diferenças interculturais ou as diferenças individuais, assim, as diferenças entre as regiões, as diferenças entre as gerações, as diferenças entre os grupos sociais, né? As diferentes classes sociais, as diferentes preferências musicais, as diferentes religiões. Então, acho que eu acho que a gente tem que sempre ir fazendo esse caminho, cada passo, assim. Com um passo a gente mostra a diferença, no outro passo a gente mostra a semelhança. Num passo a gente mostra mais uma diferença ou mostra como aquela semelhança que a gente tinha visto na verdade, alguma coisa de diferente. Só para dar um exemplo mais concreto, eu vou falar uma coisa sobre uma situação que eu vivi dentro do AFS. Eu estava uma vez com uma moça da China e ela precisava... A gente ia começar um treinamento no dia seguinte e ela ainda não tinha feito tudo o que ela precisava fazer para o dia seguinte. Então, ela ficou trabalhando até mais tarde, porque ela tinha um senso de responsabilidade para poder ficar trabalhando até mais tarde. Na hora que eu vi que ela ia ficar trabalhando até mais tarde, eu acabei adiantando algumas outras coisas que eu não precisava fazer naquele momento em solidariedade, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa que é trabalhar até mais tarde, para ela era um sentimento de responsabilidade e para mim era uma questão de companhia, de não deixar ela trabalhando sozinha até muito tarde, uma questão de social, assim. Então aí a gente tem a semelhança, que é trabalhar até mais tarde, mas aí a gente tem por trás disso a diferença, que é as motivações ou os valores pelos quais a gente decidiu trabalhar até mais tarde. Então, isso eu acredito que seja para toda situação válida. Pensando numa situação que é igual, mas também é um pouco diferente, a gente pensar numa outra coisa. Por exemplo,
eu estava conversando com uma amiga que é dos Estados Unidos e ela estava me falando, nossa, nos Estados Unidos, as famílias valorizam muito, quer dizer, a família é muito importante nos Estados Unidos. É tão importante que os pais se preocupam muito com seus filhos e para ensinar eles a viverem, quando os filhos fazem 16, 17 anos, já botam eles para morarem fora de casa, para eles poderem fazer as coisas para eles poderem aprender a fazer as coisas sozinhos. E aí eu falei assim, olha que engraçado. No Brasil, as famílias também são muito importantes e os pais também têm muita preocupação com seus filhos. Só que ao invés de mandar eles para morar fora de casa, os pais eles falam assim, não, você pode morar aqui em casa até você conseguir arranjar um emprego, terminar a faculdade e tudo mais, para que você possa, quando você precisar sair de casa, você já tem uma estrutura boa para poder fazer as coisas. Então, de novo, a gente tem uma coisa que é semelhante, que é o quanto as famílias cuidam e se preocupam com os filhos, que resulta, no caso, em ações totalmente diferentes. Então, acho que eu sempre tento ir buscando o que tem de semelhante, o que tem de diferente, o que tem de diferente dentro do igual e o que tem de igual dentro do diferente. E eu acho que isso é uma questão muito interessante. Vocês teriam outros exemplos de situações como essas que eu estava descrevendo agora? Guto, o meu exemplo acho que era exatamente o mesmo que o teu, porque foi a coisa que mais me impressionou quando eu fiz intercâmbio, assim, que a minha mãe hospedeira me falou justamente isso. Uma das minhas irmãs hospedeiras americanas voltou para casa depois de terminar a faculdade e a minha mãe hospedeira estava muito braba com ela, achou o fim que ela tinha voltado para casa depois de terminar a faculdade, assim, achou aquilo o fim de carreira, sabe? Nossa, ela tem que sair de casa, e tava braba. Eu dizia, nossa, se fosse a minha mãe, ela ia estar feliz da vida que eu voltei para casa. Ela tá, nossa, dando graças a Deus. Eu achei aquilo tão, assim, né? Quando tu falou, o mesmo exemplo me veio à cabeça do igual, mas diferente dessa preocupação, assim, né? Muito engraçado. É bem engraçado. E essas coisas às vezes passam despercebidas para a gente. Se a gente não fizer de reflexão, né? Não, além da reflexão, a gente tem que fazer um esforço. Peraí. Cadê a diferença? Porque tem que ter alguma. Gente, sempre tem uma diferença e sempre tem alguma coisa igual. Então, só para voltar naquela imagem que eu mostrei no começo, né? De mostrar, ensinando diversidade. Você vê dois ovinhos diferentes, mas por dentro somos iguais? Não é só isso. Por dentro a gente é igual, mas por dentro a gente também é diferente, mas por dentro a gente tem outra coisa igual ainda. Então, acho que a gente tem que ficar... eu gosto daquela imagem, ela é boa para fazer um resuminho e para começar uma discussão, mas para mim ela é insuficiente. Eu acho que a gente tem muitas diferenças e poucas semelhanças. Mas a gente sempre tem semelhança e diferença. Bom, gente, esse era um pouco a discussão que eu queria promover aqui hoje. Eu não sei se vocês têm outras perguntas, se vocês têm mais questões, mais dúvidas, se vocês querem dar falar algum outro exemplo. Agora é uma hora de participação de novo. Não, foi muito bom. Foi muito bom estar participando com vocês, aprendendo cada dia vez mais. Obrigado, Rosane. Tá me ouvindo? Pode falar. Tá. Uma hora eu tive que sair, agora eu voltei, perdi um pouco o que foi falado, mas acho que hoje aconteceu uma coisa interessante no trabalho e eu acho que achei legal trazer aqui. Eu trabalho com estrangeiro também, um intercambista de estágio, na verdade, e tal. E hoje eu estava ajudando um cara que ele é britânico, mas ele é muçulmano.
Então, ele tem um pouco dos dois lados, assim, de semelhanças com a gente, mas muitas diferenças, e a gente estava conversando muito sobre isso. Quando a gente esperava na fila da Receita Federal, e conversando, eu fazendo muitas perguntas para ele em relação à religião dele, para realmente ouvir diretamente dele, né? Inclusive, a gente conversou sobre religião, ele achou super estranho eu falar que não acredito em Deus e nenhuma crença maior. Ele, como assim? Então, foi uma conversa super interessante, mas acho que o que mais me marcou nisso que acho que essa ter uma sensibilidade intercultural, né, que a gente fala, é que os muçulmanos, eles não podem cumprimentar as mulheres com toques. Então, eles não podem cumprimentar nem com aperto de mão, com abraço, muito menos um beijo no rosto, nada assim. É só quando é mulheres da família. Então, aqui no Brasil, e assim, na Inglaterra já é uma coisa que, né, já é uma coisa um pouco diferente, mas aqui no Brasil é ainda mais porque todos sabem que somos uma cultura muito de toques. Então, ele falando isso, assim, ele disse que ele nunca tem iniciativa de cumprimentar uma mulher com um beijo ou um abraço. Mas quando a mulher aqui no Brasil, por exemplo, tem essa iniciativa de dar aquele oi típico brasileiro, ele não vai falar, opa, o que você está fazendo? E se afastar. Ele vai cumprimentar, porque ele tem a maneira dele de cumprimentar, mas as outras pessoas também têm a maneira delas. Então, ele respeita o que as outras pessoas fazem, e ele tem respeito pela cultura dele, de ele não tomar essa iniciativa, mas de não impedir que as outras pessoas também exerçam, né, entre aspas, a sua própria cultura. Então, eu achei super interessante, porque, assim, ele faz a parte dele e ele não impede que as outras pessoas façam a parte delas. Então, ele tá aqui ainda tentando manter um pouco da cultura dele, das crenças e fazendo as coisas que ele acredita, mas ele também não vai ser um completo fechado e não, isso eu não posso fazer porque isso não é da minha cultura. Inclusive nessa parte que é tão delicada, que é de encostar numa mulher, né? Aí ele explicando que eles não se encostam porque ele não pertence à mulher, a mulher não pertence a ele, então ele não pode ter esse contato físico. Então eu achei interessante isso, assim, e um pouco dessa conclusão de cada um conseguir exercer sua cultura sem ter respeito. Ele não vai se sentir desrespeitado, não vai achar que a mulher faltou com respeito com ele, porque ela não sabia. Então, a partir do momento que ela sabe que isso para ele não é muito legal, daí, a partir disso, a mulher vai agir de outra maneira, enfim, aí você chega meio que num meio termo. Então, acho que é um compartilhamento um pouco alheio, assim, separado das coisas aqui, mas acho que foi super interessante e acho legal trazer e foi bem curioso mesmo. Não, obrigado pelo exemplo, Thaís. Assim, eu acho que combina bastante bem com o que a gente está discutindo aqui. Especialmente se você pensar que em outros aspectos da vida social, por exemplo, ele talvez tenha menos dificuldade de se relacionar com o brasileiro do que uma outra pessoa da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, assim, eu acho que é bem isso, assim. E eu acho que é engraçado, pensando de novo nessa questão. Possivelmente, na Inglaterra, essa questão para ele de uma mulher tocando nunca surgiu. Ou se surgiu com uma coisa bem diferente. E aqui no Brasil, as dúvidas, as questões vão ser totalmente outras, porque são outras diferenças em jogo. Bom, gente, mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Como eu falei, a intenção do seminário de hoje era um pouco falar um pouco sobre quais foram as outras discussões que tivemos hoje, que tivemos durante a semana, e pensar um pouco como que isso tudo junta, né? Então, eu vou tentar fazer isso pensando da seguinte maneira, né? A gente teve esses diversos seminários, né? Que focaram em aspectos diferentes da cultura. Por exemplo, hoje mais cedo a gente teve a discussão sobre sustentabilidade, né? Isso a gente não percebe, mas ela tem muito a ver com
como a gente lida com os recursos que a gente tem, o que a gente tem à disposição da gente. Quando a gente, por exemplo, na verdade, essa semana mesmo, 2, 3 dias atrás, alguém virou para mim e falou assim: eu não entendo os brasileiros. Vocês ficam reclamando, às vezes, de, puxa, o desenvolvimento dos países, de alguns países mais ricos só é possível a partir da exploração de alguns países mais pobres, e problematizando essa questão da economia global. Mas, na hora que chega para falar sobre a sua água, vocês não lembram que a água que vocês estão usando de sobra, assim, é em detrimento não só de algumas outras populações que não têm tanta água, inclusive dentro do Brasil, mas também em detrimento das populações futuras, que vão ter menos água à disposição deles, porque a gente está utilizando um recurso de maneira um pouco esbanjadora, vamos dizer assim. Então, isso tudo para dizer que a gente pode discutir e observar diferentes aspectos da cultura, ou das culturas, melhor dizendo, durante a semana. E eu acho que a discussão de hoje é um pouco para poder juntar um pouco de tudo, porque é exatamente isso. Assim, todos esses aspectos estão relacionados com a cultura, e estão relacionados, e a gente tem que lembrar que dentro desses aspectos a gente também tem diferenças e semelhanças. Então, para voltar à pergunta do começo, a gente sabe pouco sobre cultura, a gente sabe ainda menos sobre cultura quando a gente começa a conversar sobre ela? Eu imagino que sim, porque aí a gente vai ter a percepção de que tudo que a gente encaixava naquele quadradinho pequenininho não encaixa. A gente vai encontrando muito mais pontos fora da curva. E isso, às vezes, assusta, né? A gente fica assim, puxa vida, eu não sei nada de cultura, eu não sei lidar com as culturas. Mas eu acho que isso é uma parte da preparação. É melhor você ter essa impressão de que você não sabe como lidar com uma situação, e ir com cautela, e tentar descobrir como é a melhor forma de relacionar, do que você achar que sabe tudo e lidar com uma situação de uma determinada maneira que talvez não seja a maneira mais apropriada para essa situação. Então, essas questões que vocês apresentaram no começo, não sei nada, eu tenho que aprender tanto mais ainda, eu espero que vocês continuem sabendo menos ainda, que continuam querendo aprender cada vez mais, porque, na minha perspectiva, para a gente poder lidar de uma boa maneira com as diferenças culturais, a gente sempre buscar aprender, sempre não tentar de toda maneira evitar os caminhos prontos ou os caminhos inflexíveis. Era isso. Agradeço muito a presença e a participação de vocês. Junto com a gravação do seminário, talvez eu vou mandar algumas informações sobre o seminário do Internacional, sobre o artigo que eu mencionei. E se vocês tiverem qualquer pergunta, também podem mandar a qualquer momento. E mais uma vez, obrigado pela participação na sexta-feira à noite. Guto, muito obrigada. Foi muito bom a tua explanação, as tuas reflexões. Acho que o grupo também colaborou muito, né? Como o Guto falou, acho que foi muito gostoso, assim, a gente ver que cada vez a gente sabe menos sobre cultura, isso é muito bom, né? Então, também agradeço muito, muito, muito ao Guto por fazer esse encerramento para a gente dessa nossa primeira semana de interculturalidade. Agradeço a Rosana, que participou de vários dos nossos webinars. Ótimo. Da nossa nova representação, que já está aí aparecendo em vários webinars, né, Paula? A Grace, por participar de hoje, a Thaís também, que participou de webinars,
essa semana. Nossa, Thaís maravilhosa. E muito obrigada, gente. Um bom final de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E depois a gente vai divulgar no informativo da semana que vem todas as gravações dos webinars dessa semana, como o Guto falou, com alguns materiais que o pessoal que fez o webinar, que fez os webinars compartilhou. Então vai ter tudo lá explicadinho para vocês, com os links, com tudo certinho, para os que vocês perderam, vocês possam acompanhar se vocês quiserem. Então, muito obrigada a todos, um beijo grande para todo mundo, se cuidem, tchau, tchau.